Alexandre Carvalho, do blog Olitok 2020, favoritos para Tóquio 2020, e também Geografia Olímpica, e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro revista dos Jogos Olímpicos de 1956, Sommar Olympia, Stockholm, Melbourne, 1956. É uma revista, um livro, revista, vamos dizer assim, da Suécia, sobre os Jogos de 1956. Aqui, Sommar Olympia, são os Jogos de Verão, né, apresentando as competições de verão. Um livro escrito pelo Tore Nilsson, com colaboração do Rolf Blomqvist. O livro foi publicado pela Allen Åkerlunds Forlag, Estocolmo, 1956. Ainda em 1956 foi publicado. É bem antigo, está assim, em condições difíceis aqui de conservação. Tem muito cuidado para folhear esse material. Aqui já a documentação dos Jogos de Estocolmo, das competições de pismo. Isso não apareceu em nenhum livro. O desfile, a organização dos cavaleiros e amazonas com seus cavalos. Aqui a queda do norte-americano Stein Kraus durante o desfile. Aqui o desfile do rei na charrete, né? Na verdade, uma charrete puxando o rei. O juramento olímpico ali, né? Acendendo a pira olímpica e o juramento. E aqui embaixo, o juramento feito pelos atletas, Gösta Botenstern e o Henri St-Cyr, dois cavaleiros da Suécia. E aqui os cavalos, né? Os cavaleiros com seus cavalos, conduzindo a bandeira olímpica. De Perfecta Olympiaden, os Jogos Perfeitos. Aqui o início das competições, as provas de concurso completo. O sueco Petrus Kasteman, que acabou conquistando a medalha de ouro. Aqui as duas imagens do Kasteman, e mais aqui passando por um duríssimo obstáculo da prova de cross country. Uma das três compõe a prova do concurso completo. E aqui o sueco Hans von Blixen-Finneck caindo do cavalo ao saltar o obstáculo. Mais momentos da prova do cross country. Aqui um turco caindo com seu cavalo, o turco Gonelli, o finlandês Tervalampi e aqui o italiano Molinari. O público acompanhando com certa ansiedade, né? A princesa Margarete, aqui a realeza, o rei Gustavo, Carl Gustaf, o rei da Suécia. E aqui essa página, o que é o Rinder 22? Aqui o italiano Molinari, sofrendo sua queda. O Hans Blixen, o cavalo quebrou a cerca ao realizar o salto. E aqui o Johan Asker, da Suécia, tentando passar também, quebrando aqui uma das cercas. E o cavalo tendo que ser resgatado. O cavalo, no obstáculo 22, o cavalo chamado Iller, do Johan Asker, da Suécia, teve que ser sacrificado. Com isso, a Suécia já ficou sem disputar o restante da competição e sem chance de medalha na disputa por equipes do concurso completo. Aqui as disputas de adestramento. A Suécia, com um timaço formado pelo Gösta Botenstern, o Henri St-Cyr e o Renal Persson. E ali atrás da Suécia, a Alemanha, que obteve a medalha de prata
competindo com 3 amazonas. Era integralmente feminina a equipe da Alemanha que obteve a medalha de prata. Aqui Henri Saint-Cyr, que venceu a prova individual, e o compatriota dele, o Gernot Persson. Persson ficou na 4ª colocação. Mais um momento aqui da disputa do adestramento. Aqui o Persson. E o Henri Saint-Cyr da Suécia com a Liz Hartel, dinamarquesa, medalhista de prata. E Liz Hartel, ela tinha um problema de pólio, precisava ser alçada ao cavalo para poder fazer a sua montaria. Ela havia conquistado medalha de prata também nos Jogos de 1952. Aqui as competições de salto, alguns atletas sofrendo quedas no obstáculo. E aqui o grande Hans-Günther Winkler, que acabou sendo o vencedor da prova. E Günther Winkler realizando um salto. O encerramento e já aqui o ingresso para os jogos de Melbourne. A equipe húngara, a delegação húngara, que viveu momentos de tensão por causa que movimentos por liberdade na Hungria foram sufocados por tropas soviéticos, justamente no período de embarque da delegação. Atletas na Vila Olímpica, os soviéticos e norte-americanos confraternizando. Atletas da Suécia no seu alojamento e as suecas aqui passeando na Vila Olímpica. O norte-americano Paul Anderson, campeão da categoria super pesada, né, da categoria mais pesada, tendo aqui a companhia de uma fã. Uma foto que uma representante das Filipinas, Gertrudes Lousada, com o soviético Krumnish, que media 2,18 metros, o atleta mais alto desses jogos. Aqui o desfile de abertura, a delegação húngara presente nos jogos, aqui uma representante da Colômbia, uma da Índia, a delegação soviética fazendo seu desfile. A União Soviética foi o país que liderou o quadro de medalhas, 98 medalhas contra 74 dos Estados Unidos, 37-32 em número de medalhas de ouro. Aqui a delegação sueca, que também teve uma boa participação nos jogos. Aqui o rei Philip, né? O rei Philip do Reino Unido, né? Que é do Império Britânico, né? A Austrália. O representante da Iugoslávia desmaiou durante a abertura. O Ron Clark conduzindo a tocha olímpica, que soltava muitas fagulhas, inclusive ele se queimou. E aqui o juramento do atleta proferido pelo John Land, da Austrália. Já ao início das competições, o norte-americano Bob Morrow vencendo a prova de 100 metros, tendo Tony Baker na 2ª colocação e Ira Murchison dos Estados Unidos na 4ª posição. A medalha de bronze ficou, não aparece na foto, ficou com Hector Hogan, da Austrália. Aqui o grande Bob Morrow com outro grande competidor velocista, o Jesse Owens, ganhador de 4 medalhas de ouro nos Jogos de Berlim, e a chegada da prova de 200 metros com o o Bob Morrow, conquistando a medalha de ouro, a prata ficando com Andrew Stanfield, também dos Estados Unidos, o campeão de 1952, e o bronze com Tony Baker, que havia sido medalha de prata na prova de 100 metros. Mais uma chegada, aqui é de 400 metros, o Charles Jenkins, dos Estados Unidos, à frente do Friedrich Haas, da Alemanha, do Carl Friedrich Haas, da Alemanha, medalha de prata, e o Väinö Hellsten e o Ardalion Ignatiev, da União Soviética, que conquistaram, né, empataram pela medalha de bronze. Aqui a chegada deles, ó.
a prova de 800 metros, vitória do norte-americano Thomas Courtney, à frente do Derek Johnson, do Reino Unido, e o bronze lá, o Larsen Boysen, aliás, Aldon Boysen da Noruega. E aqui os três no Boysen, Johnson e o Courtney. Os três medalhistas da prova. Mas aqui uma das eliminatórias da prova de 1.500 metros, o irlandês Ronald Delaney, que conquistou a medalha de ouro, e ele aqui sendo cumprimentado pelo John Land, que obteve a medalha de bronze. A de prata ficou com o alemão Hitchenheim. Chris Bracher, vencedor da prova dos 3.000 com obstáculo, aqui também pulando a barreira, o obstáculo na verdade. E aqui, falando em barreiras, a prova dos 110 metros com barreira, que teve, né, a medalha de ouro aqui do Lee Kelly, dos Estados Unidos, com Jack Davis obtendo a prata, e a medalha de bronze Joy Schenkel, dos Estados Unidos. Obteve a medalha de bronze. Aqui nos 400 metros com barreira, o Glenn Davis, dos Estados Unidos, medalha de ouro. A medalha de prata ficou com o Ed Southern. E a medalha de bronze, Joshua Colbert, todos dos Estados Unidos. Esse competidor da África do Sul estava indo para conquistar a medalha de bronze, mas acabou caindo na barreira, como foi mostrado já em outros livros que eu documentei, e ficou fora do pódio. A final do revezamento 4 por 100 metros, os Estados Unidos, comandados pelo Bob Morrow, conquistando a medalha de ouro à frente da União Soviética e com a Alemanha, obtendo a medalha de bronze, e aqui o revezamento 4 por 400, que teve a vitória dos norte-americanos. Aqui embaixo as 4 passagens. Aí cada vez maior a distância. Conforme as passagens, a distância vai aumentando entre os norte-americanos e o resto do mundo. Lembrando que em 1952 o campeão da prova foi a Jamaica. A prova de 5.000 metros, o soviético Vladimir Kuts, grande destaque desses jogos, venceu os 5.000 metros e os 10.000 metros. E aqui também a presença de Vladimir Kuts. Ele foi seguido pelo Gordon Parry e Derek Boutson, do Reino Unido. Na prova de 10.000 metros, outra vitória de Vladimir Kuts, que teve um representante da Hungria com a medalha de prata e o da Austrália com a medalha de bronze. Aqui o grande Vladimir Kuts. Vladimir Kuts faleceu, morreu jovem, aos 48 anos de idade, sofreu um ataque cardíaco, aliás, sofreu 4 ataques cardíacos e no último não conseguiu sobreviver. Grande Vladimir Kuts. Que as provas já de arremessos e lançamento do disco, o Alfred Orter dos Estados Unidos, no martelo Harold Connolly também dos Estados Unidos e no peso Perry O'Brien, todos representantes, campeões pelos Estados Unidos. E ao lado representantes da Suécia. Migan Odebon, Birger Asplund, e de novo Migan Odebon. Ele competiu no peso e no disco. Aqui o lançamento do dardo, Edil Danielsen conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial, e aqui ele pegando, né, recebendo sua medalha. 3 medalhas de ouro nos lançamentos e arremessos para os norte-americanos e uma para a Noruega. Aqui a final da maratona, a chegada do Alain Mimoun, da França. Aqui o Mihalik, da Iugoslávia. Aqui o Mimoun, já havia chegado. Karvonen, da Finlândia, obteve a medalha de bronze. E aqui o grande Emil Zatopek, campeão de 1952, ficou na 6ª colocação. As competições de decathlon, Milton Campbell obteve a medalha de ouro e Rafer Johnson, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. O bronze foi para Vassily Kuznetsov, da União Soviética. Charles Dumas, o campeão do salto em altura,
Aqui o representante da Suécia, o Pettersson, ficou na 4ª colocação. Aqui os suecos, o Pettersson tentando, né, lutar por uma medalha, mas não conseguiu chegar ao pódio. Vejam que os atletas caíam só numa serragem, não havia o colchão. Mais competições de salto, o representante da Suécia que também fracassou no salto em distância, e Gregory Bell dos Estados Unidos, aqui embaixo, na foto maior, conquistando a medalha de ouro. A prova do salto com vara, que teve a vitória de Robert Richards, dos Estados Unidos. E aqui o salto triplo. Vilhjálmur Einarsson, da Islândia, obteve a medalha de prata. E aqui o pódio da prova. Witold Krejcir, da União Soviética, Ademar Ferreira da Silva, do Brasil, e o Vilhjálmur Einarsson. Aqui a foto, essa foto aqui. Grande resultado do Brasil, Ademar Ferreira da Silva, que havia sido campeão olímpico em 1952. 4 vezes superando o antigo recorde mundial. As competições de marcha, aqui o sueco John Liljegren, número 13, John Liljegren, aqui obteve a medalha de bronze, prata ou bronze nessa prova, acho que foi medalha de bronze. Não, foi medalha de bronze. John Liljegren, da Suécia, ganhou medalha de bronze. Aqui mais um momento da marcha, 50 km, a liderança do Maskinskov, da União Soviética, e aqui o Norman Reed, da Nova Zelândia, cruzando a linha de chegada para conquistar a medalha de ouro na marcha. A prova de 100 metros, a Beth Cuthbert, da Austrália, liderando, obtendo a medalha de ouro, seguida pela... Ainda teve a Krista Stubnik, da Alemanha, com a prata, e a Marlene Matthews, da Austrália, com bronze. Aqui outra competidora de velocidade da Austrália, Shirley Strickland Hunt, que foi a campeã em 1952 nos 80 com barreiras, e aqui também confirmando sua vitória à frente da Norman Tower, também da Austrália. A medalha de prata ficou com Gisela Köhler, da Alemanha. A Tower foi bronze. O salto em altura, aqui a sueca Larkin, muito famosa na época pela sua elegância, não tanto pelos seus saltos. E aqui a Mildred McDaniel, dos Estados Unidos, que obteve a medalha de ouro. O salto em distância, a vitória da polonesa, aqui a foto da Elżbieta Kresinska. E aqui uma competidora da Índia que acabou se machucando e não obtendo classificação. Tamara Tchikevich, da União Soviética, campeã no arremesso de peso, e Erlene Brown, dos Estados Unidos, que não obteve medalha. Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, campeã no disco, e Inessa Yaunzemi, da União Soviética, aqui a vencedora no lançamento de dardo. Inessa Yaunzemi, da União Soviética. Derrotou a Marlene Marens, do Chile, e ainda a medalha de bronze foi para a União Soviética com Nadezhda Koniaeva, que é a União Soviética dominando, né, as provas de arremesso no atletismo feminino. E falando nisso, nas provas de salto masculinas, né, os Estados Unidos venceram 3 das 4 provas. Só Ademar Ferreira da Silva, do Brasil, quebrou a hegemonia norte-americana. Aqui as competições de canoagem, o Gert Fredriksson, da Suécia, que venceu as provas de caiaque individual nas distâncias de 1.000 e 10.000 metros. E aqui o pódio da prova de 10.000 metros. Gert Fredriksson, ao lado do Hatlaski, da Hungria, e do representante da Alemanha, o Scheuer. Grande resultado dos suecos. As competições de remo, a França com a medalha de bronze no 4 com, aqui os soviéticos na prova de 2 com, obtiveram a medalha de bronze. Os suecos, uma heróica medalha de prata no remo, no 4 com. A Suécia, que não tem tradição no remo, é tradicionalíssima na canoagem, mas não tem o mesmo desempenho no remo. E outra equipe aqui também da Suécia, que competiu no 8 com.
O levantamento de peso, soviético Igor Rybak, campeão numa das categorias, categoria 67 quilos. O Arkady Vorobyov, da União Soviética, campeão nos 90 quilos, meio pesado. E aqui o norte-americano, o Paul Anderson, campeão na categoria mais pesada, acima de 90 quilos. E o Charles Vince, dos Estados Unidos, campeão nos 56 quilos. Lasse Hall, comemorando sua vitória no pentatlo moderno, prova que engloba corrida, natação, esgrima, tiro e hipismo. E aqui as atuações do Lasse Hall. Lars Hall, uns falam Lasse Hall como apelido, que foi o grande destaque. Ele havia sido campeão também em 1952. Um fenômeno da Suécia, no pentatlo moderno. As competições de boxe, aqui um competidor da Suécia sendo nocauteado por um polonês, e aqui outro representante da Suécia, dessa vez nocauteado pelo soviético Lev Murin, da categoria mais pesada. Aqui mais os momentos do boxe. Um representante da Irlanda derrubando um competidor da Romênia, embora aqui fala que é na foto está mencionando Torres e Laszlo Pape, mas não é. Essa foto, na verdade, é um representante da Irlanda com da Romênia. Outro resultado aqui do boxe, o Vladimir Safronov, da União Soviética, batendo o Nichols do Reino Unido. Gennady Shatkov, da União Soviética, derrotando o chileno Tapia. Outro momento, o norte-americano, o britânico McTaggart, derrotando o alemão Kuchart. E aqui o norte-americano Peter Radmacher, na categoria mais pesada, nocauteando o soviético Lev Murin. As competições de boxe. Grandes. Aqui os resultados das competições de boxe. Pode ver aqui o Nikolai Linka, Romênia, contra Fred Tietke, da Irlanda. Então, aqui essa foto, na verdade, é a que representa o Linka da Romênia com Tietke, da Irlanda. As competições de hipismo, de ciclismo, né, um acidente aqui numa das provas. Um atleta italiano também sofreu uma queda. Aqui o italiano Leandro Fagin, que venceu a prova do quilômetro. Australianos e suecos na prova de estrada. E aqui o pódio da prova de estrada. O britânico Jackson, medalha de bronze. O Ercole Baldini, da Itália, o campeão da prova. E o francês Jerry, medalha de prata. Vou encerrando por aqui, depois irei para a segunda parte dessa revista, aqui com as competições de vela. Obrigado, espero que tenham gostado. Geografia Olímpica, Olitok 2020 e o canal Sovurs. Alexandre Carvalho, mais um vídeo.